Beleza, galera? Aqui é Felipe Girotti. Estamos novamente aqui falando sobre Zend Framework e hoje a gente vai fazer consultas personalizadas com a ZendDB Select, ok? A última coisa que a gente viu aqui foi o que? Foi a gente finalizou o nosso CRUD, né? Que a gente listou, a gente inseriu, a gente deu update, a gente aprendeu a dar o delete. A gente fez aqui o método colunas para pegar somente as colunas para não ficar dando erro, né, para ele já inserir automaticamente, que é o que a gente precisa. E hoje a gente vai ver como é que a gente faz umas consultas personalizadas, tá? Ordenação, com limit, com group by, se quiser também adicionar com inner join, left join, tudo isso daqui a gente talvez não vai dar para ver tudo numa videoaula, mas é o que a ZendDB Select nos proporciona, ok? Bem, então eu estou aqui no nosso model, usuário que nós criamos, que nós temos, né? Eu vou criar um método aqui, public function SQL, somente para a gente visualizar aqui o que é a SQL, o que ele faz aqui, tá? Primeiro, uma variável, ela vai receber objeto select e vamos dar uma analisada aqui no nosso select, o que ele faz, tá? Bem, o select, ele, quando você chama ele, o que ele faz? Ele tem aqui esse parâmetro, né, esse atributo aqui dentro dele, né, uma variável aqui dentro dele, que você que ela já está como true, tá? Tanto se a gente vir aqui, ó, ela é como false, desculpa, não como true. Deixa eu voltar nele aqui. Ela já vem como false por definição, tá? Por quê? Porque a gente está montando a nossa select aqui primeiramente, tá? Ele instancia o ZendDB Table Select e passa o objeto para ele. E dessa forma a gente já vem aqui e já coloca aqui, ele já coloca o from como a própria tabela, ok? E retorna esse objeto aqui para gente, que é da ZendDB Table Select. Deixa eu ver, isso mesmo, beleza? Então tá, a gente sabe que ele retorna esse objeto, ok? Ele tem duas formas da gente trabalhar. Ele trabalha assim, a gente chamando ele novamente, e aqui a gente tem todos os métodos disponíveis aqui que ele traz aqui pra gente. Uma porrada de métodos aqui que ele tem aqui pra gente, ok? E a gente pode trabalhar dessa forma aqui, ó, né? Eu vou montar um where aqui, e no where eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Vamos dar aqui um id é igual a 3, exemplo, tá? E eu vou dar aqui eu já vou dar um eco aqui na SQL para mostrar para vocês o que ela retorna. Eu vou chamar ele aqui, SQL é igual a usuário SQL, e já vou dar um var dump aqui na SQL mesmo. Vamos lá. E aqui veja só, ele me retornou uma consulta SQL, ó, select ATBL usuário, ele listou todos, veja que ele colocou o apóstrofo aqui, ele escapa isso daqui, né, o cerceamento que eles chamam, em todas as suas colunas, em todas as suas consultas, ele faz dessa forma. E deu aqui o where igual a 3, tá? Posso fazer assim, posso fazer dessa forma aqui também, posso escapar isso daqui, vai fazer acontecer a mesma coisa. Veja só, mesma coisa aconteceu aqui, tá? O que mais que a gente pode adicionar? A gente pode adicionar aqui, vamos lá, a gente está aqui a gente fez dessa forma aqui, né? Mas a gente pode fazer numa interface fluente.
que é isso aqui? É aquele shine, né? Da where aqui e chama aqui os nossos métodos um atrás do outro, tá? Porque ele retorna o próprio objeto, ele retorna o this. Então dessa forma a gente pode chamar um após o outro, tá? A gente pode dar um order by aqui, id desk, pode dar um limit limite 5, vou dar aqui um limite 2, aqui eu vou arrancar essa where, beleza. Vou fazer o seguinte agora em vez de eu exibir isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso daqui, ó, dar um return aqui no fetch-all e vou jogar minha consulta SQL aqui dentro do fetch-all. Vou salvar, vou dar aqui um toArray ele, beleza, e vamos ver o que ele retorna pra gente. Veja só, ele ordenou aqui somente 2 registros, porque nós pomos um limite de 2 na nossa consulta, e ele ordenou de ordem decrescente, porque foi que a gente determinou, né, pelo ID decrescente aqui, ok? Beleza? Então aqui a gente viu como é que a gente faz isso. Agora a gente vai ver o que? A gente vai especificar as colunas, tá? Por exemplo, eu não quero listar a senha, eu só quero que liste o ID, o nome e o e-mail. Como é que eu faço isso? Para isso aqui, eu vou colocar aqui o from. O from, o que eu tenho que passar? Eu tenho que passar o nome da minha tabela. No meu caso, aqui, eu já vou passar o que? O name dela, que é o atributo que a gente colocou aqui. Para mim não ficar digitando TBL usuário, eu já coloco o atributo direto. Assim, quando eu mudo o nome da tabela aqui, ele já muda automaticamente de todos os meus métodos que eu tenho aqui dentro, tá? O segundo parâmetro, eu passo um array. Se eu passar um array vazio, aqui, significa o quê? Que nesse segundo parâmetro eu especifico as minhas colunas que eu vou querer exibir. Se eu der um array vazio, eu não tenho coluna nenhuma. Vamos ver para se está funcionando. Ele não vai retornar coluna nenhuma. Bem, eu fiz alguma coisa errada, que não era para mostrar. Eu tenho que especificar aqui o que eu vou querer mostrar aqui, tá? E vamos dar um echo aqui na nossa SQL para ele sempre exibir a consulta que ele está fazendo aqui para nós visualizarmos o que a gente está fazendo, ok? Então vamos lá. Então aqui ele só vai me exibir o ID e o nome, tá? Aí ó, só me exibiu o ID e o nome aqui que eu quero, tá? Veja só que ele colocou aqui, fez a nossa consulta certinha, tá? Um exemplo, eu quero dar um alias para esse ID aqui. Eu não quero que ele chame ID, eu quero que ele chame ID usuário. Então vamos lá, vamos rodar. Opa, fiz ao contrário, não é assim, é ao contrário. Então deixa eu tirar ele daqui, por ele aqui na frente. É isso, agora ele vai rodar. Tá aí, ó. Ele colocou aqui e deu usuário, não é mais o ID. Veja só que na SQL ele deu as, né, de um alias para o ID usuário, que o ID agora ele passa a se chamar a ID usuário, ok? Eu também posso especificar aqui um exemplo. Aqui eu só listo
Eu só vou listar o ID aqui. E aqui embaixo, ou melhor, aqui, só vou listar o ID ali. E aqui eu vou dar no columns. No columns eu posso especificar também quais colunas eu vou querer, tá? Então no nosso caso eu vou querer mais a nome e eu vou querer a e-mail. E vamos rodar ela. E tá lá. Pegamos aqui o mais, adicionamos aqui mais o nome e e-mail, que a gente só listou o ID ali pra gente. A gente pode especificar aqui também o alias aqui dentro também na coluna. Então vamos especificar aqui. Vamos pôr um apelido aqui para o nome usuário de nome usuário. Quer dizer, para o nome, né, de nome usuário. Vamos lá. É que ele já me retornou aqui nome usuário no lugar do nome, ok? Que mais que ele tem aqui? Ele tem mais uma infinidade de coisas aqui, de métodos que você pode usar. A gente pode usar o distinct, pode usar o even, tudo que você coloca, você pode ordenar. Que nem como a gente viu aqui, o limit ele vem depois do order by. Mas se você colocar o limit aqui em cima, ele vai montar a consulta para gente da mesma maneira. Veja só, ele monta a consulta aqui certinha pra gente. Então isso daqui às vezes é muito uma mão na roda pra gente fazer, tá? Para fazer muita coisa. Bem, beleza. Agora a gente vai ver o que? Mais umas consultas mais complexas, tá? A gente vai ligar aqui a nossa tabela, dar um inner join aqui para ligar duas tabelas. Bem, para isso, o que nós vamos fazer? A gente vai adicionar uma nova tabela. A gente tem a TBL usuário. Vamos criar mais uma tabela. Vamos chamar ela de TBL contato. Então vai ter o ID. Opa. Cadê? ID do tipo inteiro. Ele é chave primária, ele é auto-incremente. Vai ter telefone. Vou colocar aqui um varchar 20. Vai ter um celular. Também um varchar 20. E vai ter aqui um OBS aqui que vai ser um varchar 200 de observação. Vou nomear ela aqui como TBL contato. Opa, só esqueci de colocar aqui FK usuário ou ID usuário, né? Eu nomeio como FK porque ele é uma chave estrangeira, né? Foreign key, que é do tipo inteiro. Bem, vamos popular aqui a nossa TBL contato. Deixa eu vir aqui, deixa eu clicar duas vezes aqui. Ele abriu aqui. Então vamos lá. Então telefone, vamos colocar aqui. Tá, colocou aqui observação, não sei. O usuário, tem o usuário 1. Vamos colocar para o usuário 3 aqui, porque o usuário 3 hoje já tem videoaulas. Aqui como a gente está fazendo um relacionamento de um para muitos aqui, então o usuário ele pode ter vários contatos, tá? Aqui, beleza. Então, o usuário 3 aqui, ele tem dois contatos aqui. Como é que a gente vai ligar aqui na nossa ZendDB Select? A gente faz o seguinte. A gente dá um join
aqui. O primeiro parâmetro do join, a gente especifica o nome da nossa tabela que a gente vai trabalhar, tá? Como eu quero dar um apelido para ela, então eu coloco dentro de um array. Então vamos colocar aqui com, que vai ser a tabela contato, tbl contato. Aqui o segundo parâmetro é uma string que a gente vai passar, tá? Uma string que a gente vai colocar o que está ligando as duas tabelas. No nosso caso é o on, né? Quando a gente dá um inner join, a gente tem que colocar on da onde ela está ligando uma a outra. Então é o fk usuário que vai ligar na minha tabela thisName concatenar aqui, melhor, né? Melhor. Vou fazer o seguinte, vou dar um apelido aqui para ela também, que vai ficar muito mais fácil de nós trabalharmos. Eu vou nomear ela de usuário. Que é igual a usu.id. Beleza, eu liguei as duas tabelas, tá? Tá ligada, tudo certinho. Agora, para mim listar os dados dessa tabela, eu posso colocar aqui um array especificando o que eu vou querer, tá? No nosso caso aqui, eu vou querer que ele lista telefone. Eu vou querer que ele lista também aqui o celular. Para acontecer isso, se eu rodar essa consulta, ele vai dar um erro. Veja só. Vamos lá. Aqui, ó, mensagem. Select can join with another table. Por que ele deu esse erro aqui? Porque eu tenho que falar o seguinte, quando eu estou falando, especificando colunas de outra tabela, quando eu dou um join aqui, eu ligo uma tabela na outra, eu tenho que falar o seguinte aqui para ele, ó. Um set integer false. Opa, cadê? Vamos ver. Bexiga. Não está completando, por quê? Então vou ligar aqui. Tá aqui, ó. Set integer false. Isso daqui eu especificando ele como false, e eu posso listar agora as minhas colunas aqui. Beleza? Dessa forma aqui, ele já consegue rodar. E tá aí, ele rodou a nossa consulta aqui. Veja só, ele pegou aqui do nosso ID, ele listou como eu tenho dois contatos lá na minha tabela de contato, então ele listou os dois que eu tenho aqui. Para eu listar somente um aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um group by aqui, ó. Um group by aonde? Na minha tabela usu, que é o apelido que eu dei, id. Vamos rodar ela. Aí aqui ele me listou apenas um registro que eu tenho lá dela, da contato, tá? Porque se eu quisesse listar os contatos, todos os contatos, eu teria que inverter aqui, né? Eu teria que dar no from, seria a minha tbl contato. Aí ele listava todos os meus contatos, tá? Se eu fizer dessa forma aqui, deu erro, por quê? Porque aqui está listado errado.
Aqui eu vou dar um array apenas com id. Aqui eu vou tirar um grupo by. Tô esquecendo da vírgula. E aqui eu falo que ele é da minha tabela de usuário. Aí dessa forma eu vou listar todos os meus contatos, tá? Todos os contatos que eu tenho de um determinado usuário. E pronto, tá aí. Estão os nossos contatos do nosso usuário aqui, beleza? Bem, então aqui já abre um leque de infinidade de coisas, de consultas SQL que você pode fazer, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui sobre as ZenDB Select. Acho que nas próximas videoaulas eu vou estar entrando no ZenForm já, de formulários para a gente trabalhar, beleza? Então até a próxima.